Irmãos, eu quero convidá-los a abrir a Bíblia no livro de Filipenses, no capítulo de número 1, a partir do versículo 27. Amém? Quem achou, diga: achei. Quem não achou, diga: não achei. Tem alguém que não achou? Todos acharam, né? Uma igreja bem instruída, uma igreja que já está. E também quem não achou, valeu. Estamos aí, estamos juntos. A palavra diz assim: vivei acima de tudo por modo digno do Evangelho de Cristo, para que, ou indo ver-vos, ou estando ausente, ouça no tocante a vós outros, que estáis firmes em um só espírito, como uma só alma, lutando juntos pela fé evangélica, e que em nada estáis intimidados pelos adversários, pois o que é para eles prova evidente de perdição, é para vós outros de salvação, e isto da parte de Deus, porque vos foi concedida a graça de padecerdes por Cristo, e não somente de crerdes nele, pois tendes o mesmo combate que vistes em mim, e ainda agora ouves que é o meu. Se há, pois, alguma exortação em Cristo, alguma consolação de amor, alguma comunhão do Espírito, se há entranhados afetos e misericórdias, completai a minha alegria, de modo que penseis a mesma coisa, tenhais o mesmo amor, sejais unidos de alma, tendo o mesmo sentimento. Nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmo. Não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão também cada qual o que é dos outros. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpar o ser igual a Deus, antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homem, e reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte, e morte de cruz, pelo que também Deus o exaltou sobremaneira. Ele deu um nome que está acima de todo nome, para que o nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai, para a glória de Deus, aleluia. Senhor meu Deus, meu Pai, glorificando o Teu nome, Senhor, junto a essa igreja, eu me coloco diante de Ti e Te peço, meu Pai, que o Senhor possa estar me usando, Senhor. Eu sei que a Tua palavra, ao ser lida, ela já é suficiente para nos falar, suficiente para nos alimentar, mas o Senhor tem levantado homens e mulheres com a finalidade de explicar a Tua palavra, de trazer uma mensagem ao Teu povo. E nesta noite, Pai, aqui estou eu nessa condição, nesta oportunidade que o Senhor me concede. E eu peço também que o Senhor esteja, meu Pai querido, agora tomando essa assembleia, tomando esta igreja nas Tuas mãos, cada pessoa, cada irmão, cada irmã, cada visitante, cada criança aqui presente. Ó Senhor, que o coração deles seja como uma terra fértil, e esta palavra, Senhor, seja uma semente, e ao cair, meu Pai querido, no coração deles, uma terra fértil, ela possa brotar, possa germinar, possa se transformar numa árvore frondosa, e venha dar fruto, Senhor, a 30, 60, 100 vezes, Pai. Que nós não sejamos apenas ouvintes da Tua palavra, mas sejamos praticantes da Tua palavra. É o que eu Te peço, meu Deus, neste momento, e já Te agradeço em o nome de Jesus. Amém e amém. Louvado seja o nome do Senhor. Bom, como eu ensinei para os meus amados irmãos nesses dias, eu vou falar o que é meu título e o que é o meu tema. Normalmente eu digo que é o título, mas o tema eu apenas desenvolvo. Mas eu vou dizer para eles perceberem, tá bem? Então, o título desta mensagem é: não há alegria completa fora da unidade e da humildade em Jesus Cristo. Eu vou repetir meu título: não há alegria completa
fora da unidade e da humildade em Jesus Cristo. Esse é meu título, é o título dessa mensagem. E o tema dessa mensagem, é as preocupações de Paulo. As preocupações de Paulo. Meus queridos irmãos, só para situar os irmãos rapidamente, eu sei que é uma igreja ensinada, eu sei que é uma igreja que lê, que estuda a palavra do Senhor, mas com relação a essa igreja de Filipos, né? A igreja, essa é uma carta que Paulo escreve à igreja que estava na cidade de Filipos, aos filipenses, aos crentes que estavam ali, né? E por incrível que pareça, essa é uma igreja boa, é uma igreja próspera, é uma igreja que na realidade esse povo dessa igreja, muitas das vezes, socorreu a Paulo, ajudou a Paulo. Paulo em algumas necessidades, essa igreja ajudou a ele em algumas necessidades. Ele podia contar com o povo dessa igreja. Mas esse povo, essa cidade de Filipos, ela tinha uma característica interessante, porque este povo, na realidade, essa cidade, ela era uma colônia de Roma, e este povo, eles tinham muito orgulho, mas muito orgulho de fazerem parte do governo romano, sabe? Eles gostavam de se dizer assim, ligado a Roma. E Paulo, então, ele resolve escrever uma carta para esse povo. Ele escreve essa carta aos filipenses e ele tem 4 objetivos quando ele escreve, por que não dizer 5 objetivos ao escrever essa carta para os filipenses. Um dos objetivos ao escrever aos filipenses era para agradecer pelas ofertas. Sempre que Paulo precisava, eles mandavam uma oferta, era um povo generoso. Então Paulo escreve com uma finalidade de agradecimento. Depois, um outro motivo dele escrever essa carta aos filipenses era para explicar o envio de Epafrodito de volta, porque Filipenses, a igreja de Filipenses tinha mandado esse moço Epafrodito vir trazendo uma ajuda para Paulo. Esse rapaz adoece e a igreja fica preocupada, e Paulo, não querendo deixar aquela igreja preocupada, faz com que Epafrodito volte para a cidade de Filipos, ou para a igreja de Filipenses. Ele volta. Então, o segundo motivo de Paulo ter escrito essa carta é para enviar Epafrodito de volta. É também para informá-los sobre a sua situação em Roma. Paulo estava preso. Quando Paulo escreve essa carta aos filipenses, ele está preso, e ele vai então informar qual é a situação, como é que ele estava vivendo, qual é a situação, a vida dele como estava, e ele então vai colocando ali algumas informações sobre a sua situação. Depois ele escreve ainda para exortá-los. Ele escreve com a finalidade de chamar a atenção deles para a unidade e para a fé, para a unidade e para a humildade. Ele escreve a este povo para chamar a eles a responsabilidade, a atenção com esses 2 pontos referentes à humildade e unidade. E por fim, escreve também para adverti-los sobre os falsos mestres. Então, se você lê a carta aos filipenses, de um modo geral, você vai encontrar todos esses assuntos, né? Mas quando eu lia esse texto, essa parte que eu li para os irmãos, uma coisa me ficou clara, e veio a mim a frase que Paulo ele chega a citar. Ele diz assim: olha, a minha alegria poderia ser completa. A minha alegria poderia ser completa. Então o que falta? Alguma coisa faltava para Paulo para ele ter a alegria dele completa. E ao examinar com um pouco mais de cuidado esse texto, então eu percebo que há 2 preocupações de Paulo
com relação a essa igreja. E a primeira preocupação de Paulo com relação à igreja, nesse momento, nesse ponto em que nós estamos lendo o texto, a primeira preocupação de Paulo é com relação à unidade. Unidade. Se você ler de novo o texto do capítulo 1, versículo 27, até o capítulo 2, versículo 4, você vai perceber que Paulo está exatamente abordando, tocando nesse ponto, mostrando a necessidade daquele povo estar mais juntos, numa só fé, num só amor, fazendo as mesmas coisas, não tendo intenção de só possuir. Enfim, ele vai trabalhando essa questão. E ele quer então que a alegria dele seja completa. Completai o meu gozo, assim dizem algumas versões. Completai a minha alegria, dizem outras traduções. Mas ele quer que a alegria dele seja completa. Eu tenho certeza, irmãos, que muitos de vocês, assim como eu também, ainda não têm, talvez, a alegria completa. Na realidade, eu vivi muitos anos da minha vida com a minha alegria incompleta. Durante muitos anos eu busquei alguma coisa para completar a minha alegria. Eu busquei através da bebida, eu busquei através de filosofias, eu busquei através de jogos, eu busquei através de baile, eu busquei em muitos lugares para completar a minha alegria. Mas a minha alegria, ela só se completou verdadeiramente depois que eu vi para o Senhor, né? Poderia até dizer que na realidade a minha alegria vai ser completa mesmo, sabe quando? Quando eu estiver lá na glória, quando, assim como o próprio Paulo diz, quando este corpo que é corruptível se transformar num corpo incorruptível, quando verdadeiramente eu for levado à presença do Senhor Jesus, e aí eu tenho certeza que não haverá mais choro, não haverá nenhuma lágrima, não haverá mais dor, não haverá mais tristeza para mim, aí a minha alegria vai ser completa. Mas Paulo está tratando aqui de uma situação enquanto nós vivemos, enquanto nós estamos aqui na terra, e ele dizia para aquele povo: olha, eu posso ser mais feliz, eu sou alegre, eu estou feliz com vocês, mas vocês podem me deixar mais alegre ainda. É como se o pastor Roberto dissesse para vocês, perguntassem: e aí, pastor, o senhor está feliz com a igreja? Sim, eu estou feliz com a igreja, mas eu gostaria de ser mais feliz ainda. E aí, se ele perguntasse: mas o que está faltando? No caso de Paulo, Paulo vai dizer: olha, o primeiro ponto aí que nós encontramos, ele diz, então, ele vai se referir à unidade. E eu pergunto para você, o que é a unidade? O que é a unidade? Segundo o dicionário, unidade é a qualidade de ser uno, de não poder ser dividido. E aí eu acredito que vocês já receberam uma mensagem maravilhosa da parte do pastor Roberto, ou já ouviram uma mensagem que fala do purê de batata. Muita gente faz confusão em estar junto, em estar do lado a lado, e em estar unido. A unidade, ela não é estar um ao lado do outro. Unidade é a essência de se tornar um. Então, quando você tem batatas no mesmo saco, as batatas estão juntas, mas elas não estão unidas. Quando é que elas vão se unir? Elas vão se unir quando você pegar essas batatas, cozinhar essas batatas, descascar essas batatas, e você amassar essas batatas e transformá-la então numa unidade só. E o interessante dessa analogia das batatas, do purê de batata, é que quando nós olhamos para a batata lá no supermercado, nós escolhemos as batatas, não é assim? Eu acho uma batata que tem algum defeito, eu tiro essa batata de lado, eu não quero levar essa batata para casa. Eu vejo uma batata que está com algum sintoma de verde, eu deixo essa batata de lado, porque eu não quero levar essa batata. Enquanto eu olho a batata isoladamente, eu vejo cada defeito que essa batata tem. Então eu posso fazer assim: não, essa eu quero, essa eu não quero, essa vai comigo, essa não vai, assim é. Então, quando nós pegamos essas mesmas batatas com defeito, casca suja, pontos negros nela, cheio de problema, nós jogamos essas batatas na água, nós cozinhamos as batatas, nós descascamos as batatas, nós amassamos a batata. Quando nós mostramos para alguém, essa pessoa já não sabe dizer mais quantas batatas são,
e nem quais os defeitos que essa batata apresentava na casca. Então, unidade, a ideia de unidade é isso. E Paulo, ele é muito feliz também quando ele usa uma outra figura para falar da unidade. Ele usa o corpo, ele usa a analogia do corpo, ele fala sobre o corpo humano, que nós, para termos a ideia de unidade, nós precisamos entender que nós somos um corpo com muitos membros, e não dá para viver. Um dedo não pode falar para a mão, não, eu posso viver sem você. A mão não pode dizer para um dedo, eu vou viver sem você. A cabeça não pode dizer que vai viver sem o coração. E assim por diante, cada membro é importante. E Paulo então vai mostrar a ideia da unidade no corpo, dizendo que nós não podemos olhar para a qualidade do órgão, porque tem órgãos do nosso corpo que, se a gente for olhar, a gente tem vergonha até de falar o nome deles, sim ou não? Tem órgão aqui que eu vou ficar envergonhado de citar o nome dele aqui no púlpito, mas ele é importante, muito importante, meu irmão. Olha, eu já passei cada perrengue, quando as tripas começam a abraçar, né, dá aquela dorzinha ali que a gente já dá, aquela encolhida, né? Você só lembra das tripas quando ela faz isso. Você só lembra do intestino quando ele funciona mal. Você só lembra de alguns órgãos quando ele está mal. Mas ele está lá e ele tem tanta importância quanto o coração. Ele tem tanta importância quanto a cabeça. Ele tem tanta importância quanto qualquer outro órgão. Mas ele está lá. Entendeu? Então, quando nós falamos de unidade, Paulo está dizendo para a igreja de Filipenses: olha, a minha alegria seria mais completa, a minha alegria seria maior se vocês estivessem realmente unidos. Vocês seriam uma igreja mais completa se vocês não estivessem olhando para os defeitos dos outros. A igreja de vocês seria melhor se vocês não estivessem tão orgulhosos de ser uma colônia romana. Vocês seriam uma igreja melhor, se vocês tivessem orgulho de serem cidadãos do céu. Vocês seriam melhores, porque o cidadão do céu, ele não olha para o lado, para o seu irmão, se ele está com problema, se ele está com defeito, se ele é bonito, se ele é feio. O cidadão do céu olha para o outro e vê que é irmão, e vê que está junto, e que tem que viver de acordo com a vontade de Deus, e não com a vontade humana. Sabe, então Paulo vai tecendo esses comentários, Paulo vai mostrando para eles que é importante fazer isso. E aí, irmãos, o que é preciso fazer para manter a unidade? O que é necessário? Olha, a gente eu vejo casamentos, tem muitos casamentos que estão fracassados. E sabe por que esses casamentos estão fracassados? Porque não tem unidade. Não há unidade no casamento. Olha, eu já ministrei para casais em que a esposa diz assim, ela trabalha, e ela diz assim: o meu salário, o meu dinheiro. O marido também é o meu dinheiro, é o meu carro, é a minha casa. E às vezes a mulher chega até a falar: é os meus filhos. O casamento não tem unidade. E Deus, entendendo bem esse princípio de unidade, e Adão percebeu bem esse princípio da unidade, quando Deus deu a ele, a Eva, ele olhou para aquela belezura, a Miss Universo, ele olhou para aquela lindeza, não quis nenhuma outra, só aquela que estava de frente dele, e ele disse: osso dos meus ossos, carne da minha carne. E a partir daí, Deus então disse que quando o homem deixar a sua família, sua casa, e se unir a uma mulher, os dois se tornam uma só carne, se torna uma unidade. Os casamentos têm problema, o meu casamento tinha problema. Por quê? Porque eu vivia não a unidade do casamento, mas eu vivia como se estivesse junto, ao lado da minha esposa. Então eu tinha problema, porque era eu
eu queria fazer do meu jeito. Quando ela exigia alguma coisa, eu não olhava para as exigências dela, não atendia as exigências dela. Então eu era infeliz no casamento, não havia alegria na minha vida de casamento, porque eu não vivia a unidade do casamento. Quer alegria no seu casamento? Viva em unidade na sua casa. Viva em unidade na sua casa. Pare de pensar que é você que manda. Ei, não é você que manda. Na sua casa, quem manda é Deus. E você e a sua esposa obedecem a Deus. Não é só a mulher que é submissa, não. O homem vira para a mulher e fala: você tem que obedecer porque eu sou o cabeça da casa. Mas ele esquece que Jesus é o cabeça dele e que ele precisa de obedecer tanto quanto a esposa. A esposa está ali para cooperar com ele, para ajudá-lo. Então a unidade dentro de casa é fundamental. E Paulo, então, ao tratar dessa questão, ele está mostrando: cidadão do céu, você se orgulha? Você se orgulha de ser cidadão de Roma? Você se orgulha de morar neste lugar? Eu quero que você tenha orgulho de ser cidadão do céu, camarada. Eu quero que as pessoas, quando olhar para você, ao passar nas ruas, eu quero que eles apontem para você e dizem: ali lá vai um cidadão do céu. Ali tem um cidadão do céu. Ali tem uma cidadã do céu. Você se orgulha de ser crente, meu irmão? Eu quero que você se orgulhe de ser um cidadão do céu, para quando você andar nessas ruas de Eloy Mendes, as pessoas apontem o dedo para você e digam: lá vai um cidadão do céu, lá vai um crente, um verdadeiro, um que serve a Jesus, um que tem Jesus no coração. Ser crente é fácil. Ser crente é fácil, difícil é ser cidadão do céu. E para ser cidadão do céu, você precisa de aprender e desenvolver a viver em unidade, em casa, no trabalho, na rua e principalmente dentro da igreja. Não adianta você vir para cá, não adianta você vir para a igreja todos os domingos, mas não ter comunhão durante a semana com seus irmãos. Você vem para a igreja durante a semana, você esquece de todo mundo. Passa o mês inteiro, você se esquece. Irmãos estão passando por dificuldades e você não está nem aí para eles. Que unidade é essa? Você está ligado? É o seu corpo. Se eu tomo uma martelada no meu dedo, todo o meu corpo entra em proteção do meu dedo. Todo. E assim é a unidade. O que fazer para manter a unidade? Precisamos falar, pensar e crer na mesma coisa que a liderança da igreja. Como igreja, nós temos que entender a visão do pastor. Como igreja, nós precisamos falar a mesma língua do pastor. Como igreja, nós precisamos viver a mesma fé. Como igreja, nós precisamos entender que nós não podemos ficar olhando para os defeitos do nosso irmão. Nós não podemos ficar olhando para a roupa que ele veste, para a situação financeira dele, mas olharmos para ele e vivermos a mesma fé, vivermos a mesma esperança, vivermos o mesmo projeto que está sendo oferecido para nós. Aí nós vamos conseguir nos transformar verdadeiramente em cidadãos dos céus. Precisamos nos comportar como verdadeiros cidadãos do céu. Não importa o que aconteça, exerça a sua cidadania. Não importa se você for xingado na rua, não importa se as pessoas brincarem com a sua fé, continue firme, tenha orgulho de ser cidadão do céu. Não tenha orgulho de mais nada a não ser isso, sabe? Esforce pela unidade, esforce diligentemente por perseverar a unidade do Espírito no vínculo da paz, assim diz Efésios 4:3. Ter o mesmo sentimento de Cristo. Para você se tornar ou manter a unidade, é importante que você tenha o mesmo sentimento em Cristo. Filipenses aqui 2:5 vai dizer: de sorte que haja em vós. Paulo está dizendo para a igreja de Filipenses: de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Irmãos, sem unidade, uma igreja não prospera. Sem unidade, um casamento não prospera. Sem unidade, uma casa não subsiste. A unidade é importante. E Paulo, então, quando ele nos chama a aplicar a unidade
E nessa noite é isso que Ele está chamando, convencendo a cada um de nós, para que a gente trabalhe esse quesito de unidade em todos os lugares que nós estivermos, mas principalmente aqui dentro da igreja. Precisamos ser mais unidos, precisamos estar mais juntos, precisamos estar em maior comunhão. Que alegria quando a gente vê um trabalho como esse que está sendo desenvolvido aqui, onde esse trabalho realmente conduz a igreja a viver em unidade. A segunda preocupação de Paulo era com respeito à humildade. A primeira com relação à unidade, a segunda com relação à humildade. E o que é humildade? Humildade é a qualidade de quem age com simplicidade. É uma característica das pessoas que sabem assumir as suas responsabilidades sem arrogância, sem prepotência, sem soberba. A humildade é a ausência de orgulho ou arrogância. Não se trata de uma fraqueza. A pessoa ser humilde não é fraqueza, mas pelo contrário, é uma virtude. E aqui, quando Paulo está tratando desse assunto, e ele diz para os crentes de Filipenses que é preciso que eles se tornem, que eles tenham orgulho de serem cidadãos do céu. Por que ele diz isso para os filipenses? Porque o romano achava que não podia se dobrar. O romano achava que era indecoroso, que era humilhação, um homem se ajoelhar, um homem se dobrar, um homem se curvar diante de outro. E eles só se curvavam, um romano só se curvava diante de uma autoridade, porque ele tinha a obrigação, ele era obrigado a se curvar. E Paulo aqui vai dizer: você quer se orgulhar de ser cidadão romano, rapaz? Vai se orgulhar de ser um cidadão do céu, porque um homem que é um cidadão do céu, ele não tem vergonha, ele não se intimida, ele não tem medo de se colocar abaixo de qualquer pessoa, ele não tem medo de descer, de se submeter, de se humilhar e de se tornar menor do que o outro. Paulo quer dizer para você, Paulo está dizendo para nós: olha, sempre que você olhar para alguém, sempre que você olhar para uma pessoa, não olhe para ela como se ela fosse menor do que você, olhe para ela como se você fosse menor do que ela. E quando você fizer isso, você vai viver e você vai se tornando cada vez mais um cidadão do céu. Quer ser cidadão do céu? Viva na unidade. Quer ser cidadão do céu? Viva com humildade. Viva com humildade. Paulo considera, portanto, que para alcançar a humildade é preciso duas coisas. A primeira delas é não se vangloriar do que se faz. Na opinião de Paulo, quando Paulo está tratando desse assunto, ele vê que algumas pessoas se vangloriam do que faz. O que é vangloriar? É trazer a glória para si. Paulo percebe que a igreja de Filipenses, quando eles fazem alguma coisa, eles se vangloriam, eles se orgulham de estar fazendo aquilo. E não é bom. Quando nós fazemos alguma coisa para o Senhor, nós não podemos trazer a glória para nós, porque a glória pertence ao Senhor. Todas as vezes que você fizer alguma coisa e buscar elogio, ficar caçando elogio, buscando glória, você tira a glória de Deus e traz a glória para si. Então cuidado, eu gosto de, quando eu estou nessa mensagem, dizer: povo que trabalha com louvor, vocês que fazem parte do louvor, vocês louvam para quem? Para a igreja? Para Deus? Então, não tem necessidade de ficar perguntando para a igreja se o louvor foi bom. E aí, como é que foi o louvor hoje? Gostou do louvor? Estava bom o louvor? O que você achou? Por quê? Você tem que perguntar para Deus. Vai para o seu canto e pergunta para Deus: Deus, Senhor, eu louvei hoje, Senhor, o Senhor recebeu, se agradou, estava bom o louvor, Senhor, porque a minha obrigação quando eu venho para a igreja não é para cantar para a igreja,
Eu estou aqui, Senhor, não é para cantar para a igreja, eu estou aqui para cantar para o Senhor. Então todos os dias, quando eu toco esse instrumento, quando eu pego esse microfone, eu quero fazer, Senhor, o melhor para o Senhor, não é para a igreja. Agora eu adoro o Senhor e a igreja, então, junto comigo, adora também o Senhor, tá? Porque senão eu poderia perguntar para vocês, poderiam como igreja perguntar, e aí pastor, nós cantamos direitinho enquanto o grupo cantou? Não, vocês estão adorando o Senhor, vocês têm que adorar o Senhor, vocês só não podem assistir também eles cantando, vocês precisam de adorar o Senhor, nós precisamos, então nós não podemos trazer a glória para nós, tá? Embora eu possa pedir algumas pessoas para me criticar, vocês do louvor podem fazer isso, pode chamar algumas pessoas que entendem de louvor, dá para eles a tarefa, olha, vocês têm a tarefa de avaliar a gente, se a gente está desafinando, mas aí é específico. Agora descer daqui e ficar perguntando para ter um elogio, né? Alguém falar, não irmão, que isso? Vocês são os melhores da região. Ih, que é isso? Ninguém canta melhor do que o nosso grupo de louvor da nossa igreja, não. Você está trazendo glória para você e está tirando a glória de Deus, porque você disse que estava fazendo para Deus. Você faz um serviço, irmão, você faz um serviço, lava o banheiro, limpa o banheiro, vai aqui, e depois você fica esperando, tá igual cachorrinho quando faz alguma coisa, fica lá esperando o pastor falar, ó, parabéns pela limpeza, que legal, bacana que você fez, né? Está esperando um elogio. Você quer glória, meu irmão? Você está fazendo para quem? Para o pastor? Se você estiver fazendo para o pastor, tá certo, você tem que realmente receber elogio dele. Mas se você fala que está fazendo para o Senhor, eu estou lavando esse banheiro para o Senhor, eu estou varrendo essa igreja para o Senhor, eu estou fechando a porta para o Senhor, eu estou vindo aqui para o Senhor, e por que você está esperando o elogio? Não se vangloriar, não buscar glória para você. Paulo diz que você não pode considerar os outros superiores a si mesmo. De acordo com o comentarista Mateus Henry, ele diz, devemos dar atenção aos dons, graças e desempenho de nossos irmãos e valorizá-los adequadamente, estar dispostos a elogiar o outro e mais satisfeito ao ouvir o outro ser elogiado do que nós mesmos, antecipar ou guiar um outro em honra, não em receber a honra, mas em honrar. Mateus Henry, ele quer dizer o seguinte, que eu não tenho que ficar preocupado em ser elogiado, eu tenho que preocupar em elogiar. Eu tenho que ficar preocupado em honrar as pessoas que estão ao meu lado. Eu tenho que preocupar, e é isso que Paulo quer ensinar, que eu tenho que olhar para as pessoas sempre, e tentar elogiar, tentar fazer com que ela sinta cada dia melhor. Ela não está buscando isso, mas eu sei que eu preciso de valorizar essa pessoa o mais que eu puder. Então, meu irmão, não custa nada você olhar para sua esposa todos os dias e falar, você está linda, minha querida, né? Não custa nada, meu querido, você realmente dizer para seu esposo também que ele é um cabra macho mesmo, um cabra forte mesmo, um cara que proveu lá mesmo. Meu amado, olha, se não fosse você, tal, elogie. Olha, não fica lá, porque às vezes você fica esperando que eles te elogiem e você não faz nada. A honra, nós precisamos de dar honra para as outras pessoas e não ficar preocupado em receber honra. É isso que Paulo está dizendo, meu querido. E aí Paulo vai completar essa palavra, Paulo vai fechar esse argumento dele, e ele vai então trazer a questão do exemplo de Cristo sendo humilhado. Oh meu Jesus querido, oh Santo de Deus, oh querido Senhor, sabe, porque se nós temos que ter, Paulo fala que nós precisamos ter o mesmo sentimento que houve em Jesus, nós precisamos ter o mesmo sentimento que Jesus, e ele diz que Jesus se humilhou a si mesmo, sendo obediente até a morte, e morte de cruz, sendo obediente até a morte, e morte de cruz. E eu gostaria de terminar essa mensagem, eu queria convidar o grupo de louvor, se o pastor me permite, para eles cantarem aquela música, que ele cresça e que eu desapareça, diminua, tá? E eu gostaria também, se for possível, que a igreja fique de pé. Se você pudesse colocar de pé, eu gostaria que você estivesse. E aí Paulo então vai dizendo para essa igreja, olha, eu gostaria que a minha alegria fosse completa. A minha alegria seria completa. Olha, eu estou preso. Imagina, meus irmãos, um homem que está preso.
ele está preso e ele está dizendo que ele tem alegria. Ele está com problema e ele está dizendo que ele tem alegria. Muita gente tem problema e não consegue ser alegre, mas Paulo conseguia ter alguma alegria. Ele conseguia ter alguma alegria, mas ele disse: olha, minha alegria vai ser completa a partir do momento que vocês tiverem unidade e humildade. E aí ele vai traçar um exemplo com Cristo. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus, antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens, e reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte, e morte de cruz, pelo que também Deus o exaltou sobremaneira, e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo joelho, aos céus, na terra, embaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, que Jesus Cristo é o Senhor, que Jesus Cristo é o Senhor, não há outro. E nós precisamos deste exemplo, nós precisamos nos esconder atrás da cruz, nós temos que ir para trás da cruz, nós precisamos de ficar atrás da cruz, esconder atrás da cruz e deixar apenas Jesus. Deixa Jesus na sua vida. Eu quero convidar você nessa noite, eu quero convidar você, igreja, para se colocar da forma que você quiser, de joelho, em pé, ir para o altar, como você quiser, mas enquanto esse grupo louva, você precisa de fazer um acordo com o céu, você precisa dizer para o Senhor: eu quero viver em unidade com essa igreja, eu quero viver em unidade com a minha casa, eu quero viver em unidade no meu trabalho, eu quero ser um homem humilde, uma mulher humilde, eu quero valorizar as pessoas, eu não estou preocupado em receber elogios, mas eu estou preocupado em dar elogios. Fique à vontade para você fazer da forma que você se sentir melhor, ou aí no seu lugar, ou vindo para o altar, ou se ajoelhando aí no seu lugar, mas ore, faça uma oração ao Senhor, se prostre diante do Senhor, reconheça que Ele é autor, Ele é consumador da nossa fé. Oh, glória! Oh, Jesus maravilhoso! Oh, Espírito Santo, Deus maravilhoso, toma as nossas vidas nessa hora, toma as nossas vidas nesse momento, Senhor, nos envolva, Pai, quebra em nós o orgulho, quebra em nós a vaidade, quebra em nós, ó Pai querido, esse espírito que acha que sabe tudo, esse espírito que acha que pode tudo, que a gente manda, nós não mandamos em nada, Senhor, nós não somos nada, a Tua palavra diz que nós não podemos nada sem o Senhor, e nessa noite, nós nos rendemos a Ti, nós nos rendemos ao Senhor. Obrigado, Jesus, obrigado.